A queda de Hitler. Olá curiosos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sou Curioso. No episódio de hoje falaremos sobre os últimos dias de Hitler. Envolvido em várias batalhas, os alemães estão desprovidos do armamento necessário. Mas Hitler não quer ouvir nada. Ele procura em sua guarda próxima, um cúmplice capaz de prometer-lhe um milagre. Göring, que já liderou a indústria de armamentos, é o candidato. Hitler prefere um funcionário mais motivado. Ele escolhe seu arquiteto, Alberto Speer. Além disso, Speer é responsável por supervisionar o desenvolvimento de armas secretas que devem reverter o curso da guerra, em particular os mísseis V1 e V2, que foram testados por mais de 5 anos. Os primeiros mísseis balísticos da história seriam capazes de atingir a Inglaterra. Contra todas as probabilidades, Speer realizou o milagre. Enquanto o país está sob bombardeio durante o ano de 1943, como em Hamburgo, ele consegue dobrar a produção de armamentos. Canhões e tanques são montados na corrente, em grandes fábricas, onde os trabalhadores trabalham mais de 70 horas semanais. Mas seu milagre também tem um lado oculto. Devido aos bombardeios aliados, os centros das cidades foram destruídos, e alguns locais industriais também. Foi aí que surgiu a ideia de montar a produção no subsolo. No centro da Alemanha, em uma região de florestas a 150 quilômetros de Hannover, um amplo projeto seria enterrado sob esta colina. Os nazistas imaginam uma rede de galerias de mais de 12 quilômetros, que atravessa de um lado para o outro toda a montanha de Mittelbau-Dora. Nessa vasta entrada de 7 metros de altura, a antiga mina parece uma sucessão interminável de túneis. Esse labirinto tem 45 baías. É a maior fábrica subterrânea do mundo, onde os trabalhadores montam os famosos mísseis V2. Mas também é o coração do sistema organizado por Albert Speer. Milhares de deportados vieram dos campos de concentração e foram trancados lá noite e dia para trabalhar como escravos. Dos 60 mil prisioneiros no túnel, 20 mil morrerão lá, incluindo mais de 2 mil franceses. Albert Speer sempre dirá que não sabia nada dessas condições de vida bárbaras, que tornam seu milagre possível. Hitler o considera como um gênio organizacional e o decora. A ambição de Speer irrita seus rivais. Speer conseguiu instrumentalizar o sistema do campo para a indústria de armas. Sabemos que além de Hitler, Himmler particularmente temia um rival. Era Speer. Porque sempre aconteceu que ele conquistou Hitler. O milagre de Speer não é suficiente. As novidades chegando da frente russa são cada vez mais catastróficas para os alemães. 200 mil soldados são feitos prisioneiros. Göring usa agora fisicamente o peso da derrota, recorrendo a drogas. Inchado, olhos vidrados, pesa mais de 120 kg. Ele se sente inútil. É uma crise pessoal. E essa crise, ele tenta acalmá-la tomando remédios, morfina ou algo assim. É neste momento que zombamos dele cada vez mais. E é também, não só o público alemão, mas também é Hitler que se torna cada vez mais crítico. Ainda na frente oriental, quando o Marechal Göring inspeciona a Panzerdivision, em homenagem a ele, todos os soldados ainda têm que fingir acreditar na vitória. Entre os combatentes desta unidade, o jovem Dieter. Nós sabíamos entre nós que a guerra estava perdida, mas podíamos apenas pensar, não podíamos dizê-lo abertamente. Se alguém dissesse, a guerra está perdida e tudo acabou, ele teria sido baleado. Para conter essa desmotivação, Hitler precisa de um colaborador capaz de alistar os alemães atrás dele. É hora do mais fanático de seus cúmplices voltar à luz. No Palácio dos Esportes de Berlim, em 18 de fevereiro de 1943, Goebbels orquestra uma operação de comunicação. À medida que os aliados se aproximam, Goebbels resolve se envolver. Novos recrutas vão para a frente em suas roupas cotidianas, com as armas que têm em mãos. Goebbels nomeia a operação como a Tempestade do Povo. Mas em Berlim em ruínas, onde os moradores são reduzidos a comer lixo, cavando no lixo, mais uma novidade vai abalar o moral dos nazistas. Na Normandia, os aliados acabaram de desembarcar. Dia após dia, o colapso do Reich se aproxima. A pequena Margit vive escondida em Berlim para fugir dos nazistas. Seu pai, um judeu, foi para o exílio na China. E de seu esconderijo em julho de 1944, a menina recupera a esperança ao ouvir notícias no rádio. Meu Deus!
Mas em 20 de julho de 1944, foi o atentado contra Hitler. E você sabe o que eu ouvi primeiro no rádio? Era a voz de Hitler dizendo: "A providência me salvou." E ela o salvou. Nesta sala inteiramente devastada de sua sede, Hitler sobreviveu milagrosamente a um ataque à bomba. Ao seu redor, contamos 4 mortos e 9 feridos graves, a quem ele visita no hospital. O ataque foi organizado por oficiais superiores que queriam negociar com os aliados a rendição da Alemanha. Este complô contra Hitler desencadeia milhares de prisões, tortura e assassinato. Speer, Himmler, Göring, Goebbels, agora sabem que eles arriscam se o traírem. Mas eles vão fazer escolhas muito diferentes. Seus cúmplices devem seguir seu Führer, mesmo no sacrifício de suas vidas. Eles agora estão presos por Hitler, que perdeu a lucidez. Em março de 1945, ele estava andando em câmera lenta. Nessas imagens de propaganda, ele se senta na frente de um mapa e confrontado com generais paralisados, que não se atrevem a falar sobre a derrota. Ele os domina, os fecha, os rejeita, grita com eles. Mas na primavera de 1945, ele move bandeirinhas e peões que não existem mais. Este 20 de abril de 1945, dia do aniversário de 56 anos de Hitler, é a última vez que eles são filmados juntos. No desfile de Göring e Himmler, aparentemente todos os sorrisos. Mas isso é apenas uma ilusão. Algumas horas depois, eles abandonam apressadamente Hitler. Göring descobre que Hitler está tomando a decisão de não deixar Berlim. Göring sai para o sul da Alemanha e foge. Porque naquela época, ficar em Berlim é morrer. Soldados soviéticos esmagam a cidade sob as bombas. Em um bunker sob a monumental chancelaria, dos 3 principais cúmplices, apenas Goebbels permanece escondido com Hitler. Se levar ao suicídio, para a morte, para a derrota, isso não é sério. Porque o Dr. Goebbels, propagandista-chefe, terá trabalhado na configuração da cena desta morte, de tal forma que, durante séculos e séculos, o mito desta morte, deste sacrifício, do seu desaparecimento, ressoará. Enquanto o Império desmorona, Joseph Goebbels, o fanático, discursa aos alemães em uma mensagem de rádio final em 21 de abril. A hora da verdade está se aproximando, eu fico em Berlim acompanhado por todo o meu gabinete. Minha esposa e meus filhos também estão aqui e vão ficar em Berlim. Enquanto a cidade está nas mãos dos soviéticos, as vidas das pessoas estão em perigo. Em 30 de abril de 1945, às 15 horas, Hitler comete suicídio. De acordo com seus últimos desejos, ele designa Joseph Goebbels como seu sucessor oficial. Mas Goebbels não é chanceler nem mesmo por algumas horas. Quando os soviéticos chegam nos jardins da chancelaria, eles descobrem os corpos carbonizados de Joseph e Magda Goebbels, com os cadáveres de seus 6 filhos, que eles envenenam antes de cometer suicídio. Com Magda Goebbels, sua esposa, eles concordam em dizer que não há futuro, não há mundo possível sem o nazismo, então eles matam seus filhos, eles os afogam. Eles desligam a próxima geração. Está acabando. Por toda a Alemanha, os aliados descobrem a mesma cena. Milhares de nazistas anônimos não querem se render. E cometem suicídio como uma família. Ao contrário de Göring, Himmler e Göring, eles estão prontos para negociar. Himmler e Göring permanecem políticos em todos os sentidos. Além disso, são pessoas que deixam todas as opções abertas, calculam e querem sobreviver. Himmler, chefe da SS, se refugiou em sua residência na fronteira da Alemanha e Áustria. Antes de sua morte, Hitler o demitiu. O Führer o havia nomeado como seu sucessor, então, em 23 de abril de 1945, Göring, conhecido por sua ambição, enviou-lhe este telegrama confidencial, onde ele se ofereceu para substituí-lo. Se as negociações são necessárias, estarei em um lugar melhor do que você em Berlim. Lá ele pergunta a Hitler, se você não é mais capaz de tomar decisões, agora é meu para assumir suas funções. Hitler considerou este telegrama como uma traição grave e é por isso que Göring foi exonerado de todas as suas funções. Finalmente, em maio de 1945, Göring se rende aos americanos. Sua esposa e filha são mantidas em custódia segura. Göring ainda está convencido de que ele pode negociar a rendição com honras. Ele é um marechal à mais alta patente militar, mas lhe dizem que ele vai ser tratado como um criminoso.
Ele entende de um minuto para o outro que ele não tem chance de negociar qualquer coisa, porque é uma rendição incondicional que os aliados pediram por anos. Hitler também foi traído por seus fiéis, Heinrich Himmler. O líder da SS está foragido desde fevereiro de 1945. Para salvar a cabeça, Himmler entrou secretamente em contato com os aliados para negociar a rendição. Ele até permitiu que seus ônibus brancos da Cruz Vermelha salvassem mais de 13.000 prisioneiros que ele tinha libertado dos campos. Himmler jogou um jogo duplo no final da guerra, quando ele conduziu as negociações pelas costas de Hitler com os aliados. Notamos sua desconexão com a realidade. Ele realmente acreditava que os aliados estavam dispostos a aceitá-lo de uma posição de força. Quando ele percebe que não é confiável, Himmler se esconde entre simples soldados alemães capturados. Ele quer se afogar na massa, disfarçado sob uma identidade falsa. Ele é finalmente reconhecido perto de Hamburgo, e no momento em que é pesquisado nesta casa por um médico inglês, Himmler morde uma cápsula de cianeto, o veneno que ele guardou escondido na boca. Ele morre imediatamente. O assassino do século nunca será responsável. Ele queria fugir de suas responsabilidades. Não basta fugir, mas também cometendo suicídio, para não aparecer perante um juiz. No mesmo dia, em Flensburg, no norte da Alemanha, os últimos responsáveis nazistas são presos. Entre eles está o protegido de Hitler, Alberto Speer, o arquiteto e ministro dos armamentos. No verão de 1945, entre os cúmplices mais próximos de Hitler, apenas Göring e Speer ainda estão vivos. Na parte inferior da escala, Ois também sobreviveu. Eles vão responder por seus crimes na frente dos jurados. Eles ainda pensam em sair vivos. Em Nuremberg, em 20 de novembro de 1945, o julgamento do século começa. Esses magistrados americanos, ingleses, russos e franceses devem julgar os 24 maiores criminosos nazistas ainda vivos. Todos correm o risco de pena de morte. E pela primeira vez na história, eles terão que responder por um novo crime, o crime contra a humanidade. O acusado número 1 é Hermann Göring. O Tribunal Internacional te condena à morte por enforcamento. 12 arguidos são condenados à morte por enforcamento. A estratégia de Speer deu certo. Ele não é condenado a mais de 20 anos de prisão. Göring não quer ser enforcado como um simples delinquente, mas morrer como um soldado, baleado por pelotão de fuzilamento. O tribunal o recusa. Então, como provocação final, algumas horas antes de cumprir a pena, com a cumplicidade de um de seus guardiões americanos, Göring adquire uma cápsula de veneno e comete suicídio em sua cela, ainda persuadido a sair sua marca na história. Ele explicou que agora eles vão me condenar, mas em 50 anos, você verá, vamos ter pequenas estatuetas por Hermann Göring em todos os apartamentos alemães. Os responsáveis por Auschwitz são entregues à justiça polonesa, porque as atrocidades foram cometidas em seu solo. Entre eles está Rudolf Ois, o diretor do campo. Ele está sendo julgado em Varsóvia e condenado, por exemplo, a ser enforcado no acampamento, na cena de seus crimes. É assustador ver a frieza desses sentimentos. Realmente não expressa arrependimento por esses assassinatos. Para ele, só fez o que obedecer ordens. Os anos passam e entre os cúmplices mais próximos de Hitler, apenas um permanece vivo e se tornará mestre na arte de mentir. Quando ele sai da prisão de Sandau, nos subúrbios de Berlim, em 1966, Albert Speer tem apenas 61 anos. O arquiteto e ministro de Hitler atrai a mídia de todo o mundo. Após 20 anos de detenção, ele é o único que pode contar de dentro o funcionamento do poder sob Hitler. Quando Speer saiu da prisão, ele já havia assinado um contrato muito lucrativo para escrever suas memórias. Por 2 anos, Albert Speer tornou-se um autor de sucesso. Suas memórias, escritas na prisão, são traduzidas para 14 idiomas e vendidas mais de 1 milhão de cópias. Ele é uma estrela. Speer é entrevistado em todos os televisores de todo o mundo. Por que Hitler fez de você um amigo dele? Hitler nunca teve amigos. E eu disse no julgamento de Nuremberg que, se Hitler tivesse amigos, eu era amigo dele. Talvez eu tenha realizado o sonho de sua juventude. Ele continua aparecendo como um arquiteto que não sabia dos piores crimes do regime. Segundo suas alegações, ele não sabia de nada do extermínio dos judeus. Mas nos anos 70, Speer é gradualmente dominado por revelações sobre seu envolvimento no Holocausto. Em particular, sabemos graças a esta foto que visitou em 1943 o acampamento de Mauthausen, onde mais de 200.000 pessoas morreram, e que ele ouviu Himmler mencionar o extermínio dos judeus. Se soubéssemos tudo o que sabemos hoje, ele teria sido condenado à morte em Nuremberg.
Ele era uma personalidade muito perigosa, escondida sob uma máscara burguesa, escondeu sua verdadeira natureza política fria. Albert Speer vai escapar todo o caminho para a verdade. O último parente de Hitler morre em sua cama de um ataque cardíaco em 1981. Joseph Mengele, o médico de Auschwitz, apelidado de Anjo da Morte, faleceu em 1979 no Brasil, sem nunca ter sido preso pela justiça. Nenhum desses grandes criminosos que trabalhou tanto no lugar de Hitler tem sepultura hoje. Suas cinzas foram espalhadas, ou seus restos enterrados anonimamente, para evitar reunir nostálgicos. Seus traços estão desaparecendo gradualmente. No final deste caminho perdido na floresta, sem indicação, essas ruínas abandonadas são as da casa favorita de Adolf Hitler, onde todos os seus cúmplices estavam reunidos.